Secretaria de Cultura, né, e o Compresp iniciaram uma política, vamos dizer assim, de registro de patrimônio imaterial que começou por 22 teatros relevantes, né, para a história da cidade. Isso tem continuidade em duas vertentes, né? Por um lado, ter continuidade essa política de registro de eventos culturais, de espaços culturais como patrimônio imaterial, e, por outro lado, criar algum tipo de proteção material para esses teatros, porque essa era a intenção, inclusive, que, de certa forma, levou, né, a Secretaria a ter essa política importante para os teatros da cidade. Isso está em vias de ser concluído através da regulamentação das zonas especiais de proteção cultural, áreas de proteção cultural que estão definidas no plano diretor. O plano diretor definiu um tipo de proteção para imóveis que, embora não tenham interesse como patrimônio histórico e arquitetônico, mas têm interesse como espaços de uso cultural. Então, são as áreas de proteção cultural que estão no plano diretor. E nós já concluímos o decreto, a minuta do decreto, que está indo para o prefeito. O prefeito, após analisar, deverá assinar esse decreto, criando, então, a regulamentação das áreas de proteção cultural. Em isso, sendo criado, irá se estabelecer um sistema de proteção para esses teatros que hoje precisam de um apoio, de uma proteção para, de certa forma, resistir ao processo imobiliário, né? E o que está nessa legislação não é o tombamento, né? O tombamento que não pode mexer no imóvel, mas, na verdade, uma proteção que garanta que aquela atividade possa permanecer naquele local, mesmo em havendo uma intervenção imobiliária, né? Isso se combina com outros aspectos do plano diretor, como, por exemplo, a criação das fachadas ativas, né? Que é a criação de espaços no térreo que dialogam com o espaço público. E em muitos casos, né? Eu vou dar o exemplo aqui da Companhia Bartolomeu de Documentos, né? Que ela foi despejada de um espaço onde vai se construir um prédio. Teria sido perfeitamente possível combinar, né, um teatro no térreo com um edifício, né, que a empresa pretendia construir aqui naquele local, né, e é isso que esse instrumento pretende. O Carnaval de Rua foi um sucesso, né? Tivemos alguns problemas na Vila Madalena, foi o que foi mais divulgado, mas, na verdade, na cidade como um todo foi um sucesso. O paulistano está começando a ficar em São Paulo no Carnaval, né? Que eu acho que é o mais importante, né? O importante do Carnaval de Rua não é tanto trazer gente de fora, né? Mas a ideia é que a gente desenvolver a cidadania cultural, ou seja, as pessoas poderem, né, sair nos blocos, poder se manifestar, gerar também um tipo de produção cultural, musical ligada ao Carnaval. Eu acho que nós vamos ter aí a médio prazo, vamos ter assim, uma produção musical que se perdeu, né? Até hoje as marchinhas de Carnaval são aquelas de décadas atrás, aquelas que, né, que ficam na nossa memória, né? Mamãe Eu Quero, né? As marchinhas, eu acho que nós vamos desenvolver novas marchinhas através desse processo. E eu acho que em São Paulo, o que nós precisamos novamente? Descentralizar, né? Esse ano já foi melhor, né? Nós tivemos em 21 subprefeituras blocos, das 32, né? Mas algumas teve 1, 2, 3 blocos. Ainda uma forte concentração na Sé e em Pinheiros, né? O que nós esperamos é que nos próximos anos a gente possa ter em outras regiões da cidade uma maior descentralização dos blocos, para em todos os lugares poder ter blocos de carnaval, saírem, e aí a prefeitura garantir as condições para o carnaval acontecer. O carnaval em São Paulo tem que ser aquilo que a gente tem colocado sempre, o carnaval gratuito, espontâneo, né? Que não tenha a ver com, por exemplo, o Carnaval de Salvador, da corda, do Abadá, né? Daquelas restrições econômicas
que as pessoas, e cada vez mais baseado na cidadania cultural. É claro que podemos ter artistas de fora que vêm se apresentar, puxar um cordão, etc. Mas a intenção é que a gente possa ter uma ação, uma iniciativa, né, da própria população da cidade, para fazer que essa festa realmente seja uma festa espontânea, popular, uma festa de nós para nós mesmos, e não uma festa, né, pensada como um evento. Ele é um projeto da Secretaria de Cultura, ele envolve vários centros culturais da Secretaria, né? O que eu acho que é o grande avanço dele. Por quê? Porque até então, cada Centro Cultural São Paulo, Galeria Olido, Centro Cultural da Penha, Centro Cultural da Juventude, os teatros, né, que estão ligados ao Departamento de Expansão Cultural, as bibliotecas, cada um tinha as suas programações, certo? As suas programações, né, como se fossem unidades autônomas, né? E o Circuito São Paulo de Cultura, ele surgiu como uma forma de criar uma programação unificada que pudesse circular os vários equipamentos, né? Isso ainda está em construção. Na verdade, o ano passado ele começou ainda timidamente. Esse ano, já no primeiro semestre, ele foi cresceu bastante, né? E agora no segundo semestre, talvez ele não cresça tanto em número, mas ele vai articular melhor os equipamentos, que já no primeiro semestre aconteceu, porque a programação do Circuito São Paulo de Cultura não foi feita por uma pessoa, por um grupo centralizado. Ele foi realizado de maneira conjunta por programadores de vários equipamentos da prefeitura. Então, nós estamos caminhando para poder ter uma programação mais planejada, acho que esse é o melhor termo, né, onde ela possa ser balanceada por região, por linguagem, né, por artistas, permitir que o mesmo artista circule por 3 ou 4 regiões ao mesmo tempo. Isso tem ganhos econômicos para a Secretaria e tem ganhos para a cidade como um todo. Então, eu até tenho discutido muito aqui o fato de que, às vezes, a gente, cada equipamento da Secretaria, muitas vezes, se comportava como se fosse uma secretaria, né? E aí, obviamente, você não aproveitava a sinergia. Então, nós também estamos unificando os modelos de contrato, para poder, dessa maneira, também ter um maior controle, né, de custos, e poder também ter um melhor aproveitamento daquilo que está sendo realizado. E também isso também melhora muito a divulgação, porque uma coisa é cada equipamento divulgar a sua programação, outra coisa é a Secretaria como um todo divulgar a programação de todos os equipamentos. Claro que isso não elimina a divulgação feita pelo próprio equipamento da sua programação, mas amplia muito, né, a divulgação e o conhecimento público, né, daquilo que a prefeitura faz. Lembrando que tem pessoas que, inclusive, não identificam certos equipamentos como da prefeitura, né? Aliás, os nomes dele não acontecem. Galeria Olido, muita gente acha que Galeria Olido é a Galeria Olido, né? Que o Centro Cultural São Paulo é o Centro Cultural São Paulo, que a Biblioteca Mário de Andrade é a Biblioteca Mário de Andrade. Não identificam todos esses equipamentos e muitos outros, né? Que nós temos centenas de equipamentos, né? A gente olha o mapa, né, dos equipamentos da prefeitura, é um mapa né, muito, né, significativo, né, mas eles não são identificados. Então, por exemplo, nós temos 12 teatros municipais, né? Quando eu falo teatro municipal, as pessoas vão pensar no Teatro Municipal da Praça Ramos de Azevedo, mas nós temos 12 teatros municipais em diferentes bairros, na Amaro, na Lapa, na Moca, em Santana, né, na Vila Formosa, em Cangaíba, né? Então, né, até na nomenclatura fica difícil ir, e nós vamos promover uma mudança da nomenclatura dos equipamentos para que eles fiquem mais identificados com o município. A gente vê, por exemplo, do SESC, né? Todo mundo sabe falar o SESC Belenzinho, o SESC Itaquera, o SESC Consolação, né? O SESC Campo Limpo.
Então, na verdade, o SESC está fazendo muita coisa, realmente faz muita coisa, mas a prefeitura faz muita coisa e não aparece como se fosse a prefeitura que estivesse fazendo. Então, o Circuito São Paulo de Cultura, ele é uma, né, uma das iniciativas no sentido de se buscar uma maior identidade, né, dentro da nossa ação, organizar e poder ter melhores resultados. Nós esperamos aí aprovar o Plano Municipal de Cultura, que dá um plano de voo aí para os próximos 10 anos para a Secretaria, e pretendemos também aprovar uma reestruturação da Secretaria, né, de modo a fazer com que numa estrutura adequada ao momento atual, nós tenhamos condição de poder avançar no sentido de ter uma política mais duradoura. E também já está na Câmara o Conselho Municipal de Cultura, né, com participação da sociedade, que também certamente é um elemento importante para que as políticas possam ter continuidade. E temos várias leis, né, que a ideia é que a gente possa ter todas essas questões amarradas em lei, de modo a que elas possam não desaparecer. E, claro, com debate público, né, o Plano Municipal de Cultura feito com debate público, isso dá mais sustentabilidade e continuidade. Olha, eu acho que São Paulo já é uma metrópole na área de cultura de expressão mundial, internacional, né? Quer dizer, quantidade de eventos, e não é só o que a prefeitura faz, as instituições culturais como um todo, né? É o governo do estado, através das suas instituições, é o SESC, é o Itaú Cultural, né? São as embaixadas, as embaixadas, os consulados, que também atuam muito na área cultural, né? Eu acho que nós temos aí uma cena cultural muito grande na cidade, que dialoga com a cena cultural internacional, apesar das restrições econômicas, apesar das dificuldades e um pouco o caráter meio periférico, né, da América do Sul, do mundo. Acho que estamos caminhando um pouco para romper esse corporativismo paulista, né, que tem um pouco a ver com a chamada Revolução Constitucionalista de 32, um certo... Eu acho que o fato de ter um orgulho paulista, não é o problema. Acho que toda a cidade tem as suas identidades, tem a sua memória, tem a sua... ressaltar os seus aspectos originais. Isso não é ruim, isso é bom. Agora, é uma metrópole que não pode ser provinciana. Ela é uma metrópole que precisa dialogar com os outros lugares do país. Eu diria até que o setor cultural de São Paulo dialoga mais com o exterior do que com o resto do Brasil, né? Então eu acho que isso precisaria ser superado, até porque São Paulo é um lugar para onde o Brasil todo se dirige, né? Nós temos uma população aqui que é uma população repleta de baianos, de pernambucanos, de cearenses, de paraibanos, de mineiros, de paranaenses, né? De cariocas, né? Então, né, São Paulo, ela já é uma cidade, né, e na área cultural também, uma cidade que é formada por gente do Brasil todo. E São Paulo precisa conhecer o Brasil, né? Então eu acho que, por exemplo, no nosso caso, um projeto que a Secretaria tem, que é muito importante, é o Pavilhão das Culturas Brasileiras e Indígenas, né, que deve ser implantado no Ibirapuera. É um pavilhão voltado a dialogar com a cultura popular brasileira em todos os seus recantos, né? Então, eu acho que esse debate e essa interlocução cultural com outras regiões do país é muito importante.